E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Luciana e eu vou começar com vocês agora uma revisão de geopolítica esquematizada aí para a PRF, para a prova, que vai ser daqui uns dias, né? Vamos começar então de acordo com o que o edital do SESC está cobrando. Bom, o primeiro ponto importantíssimo é a formação do território brasileiro. A formação do território brasileiro vai começar, que é um processo histórico, né, político, geográfico, vai começar lá no século XVI com a chegada dos portugueses ao Brasil. E ela vai se concluir, ou seja, a configuração territorial de como o Brasil é hoje, ela se conclui lá em 1913, então, com a assinatura do Tratado de Petrópolis, com a questão do Acre, ok? Vamos dar uma olhada, então. Bom, a formação do território brasileiro, tá? Ela está articulada, certo? Como ciclos econômicos. A partir desses ciclos econômicos, né, vai ocorrer, então, a ocupação do território brasileiro. Primeiramente, aí, por portugueses, certo? Por escravos negros africanos e os indígenas, né, que vão ser realocados aí de acordo com as necessidades, então, de mão de obra, tá? Vamos ver, então, aí os ciclos econômicos, né, pra gente poder articular, então, a ocupação do território brasileiro. Lembrando que, no primeiro momento, essa ocupação, ela era, o marco dessa ocupação, o limite territorial do Brasil, né, era o Tratado de Tordesilhas, ok? 370 léguas das ilhas de Cabo Verde. Certo? Então, primeiramente, a 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde era território de Portugal. O restante, então, era da Espanha, beleza? Então, essas questões aí de tratados que ocorreram aí durante a colonização brasileira, né? Elas vão fazer parte, então, dessa formação do território, ok? E tem tudo a ver com os ciclos econômicos. Então, vamos ver ali, ó, no primeiro momento, o primeiro ciclo econômico vai ser o ciclo do açúcar. Por que eu falo nos ciclos econômicos? Porque as pessoas vão ocupar o território brasileiro em lugares onde tem um determinado tipo de produção econômica. As pessoas vão onde tem o dinheiro, lógico, né? Então, no primeiro momento vai ser o ciclo do açúcar, que vai começar lá no século XVI, né? E ele vai morrendo aí até o século XVIII, né? Então, primeiramente, o território, né, vai ser ali, começar a se formar no litoral brasileiro. Vamos acompanhá-lo no mapa, gente, então. Se vocês forem ver aqui no mapa, né, toda essa partezinha em vermelho aqui, né, seria aí a região do Nordeste brasileiro, que começou a ser ocupada aí lá no século XVI por causa da produção aí da cana-de-açúcar, certo? Lembrando aí que tem a questão do Tratado de Tordesilhas, né, que o marco vai ser as 370, né, léguas aí a oeste das ilhas de Cabo Verde, certo? E o território do Brasil, primeiramente, né, vai ser essa partezinha aqui, ok? Quem vem pra cá? Então, portugueses, vão vir os negros africanos para serem usados como mão de obra escrava e vão ter os índios aqui que também eram utilizados como mão de obra escrava. Então, a primeira parte aí seria o litoral do Brasil, certo? Posteriormente, com o segundo ciclo econômico do Brasil, com a descoberta do ouro, então, vamos voltar lá, segundo ciclo aqui, descoberta do ouro no século XVII, né? Então, as pessoas, elas acabam saindo do Nordeste e vão migrar para a região central do Brasil, região aqui de Cuiabá, Minas Gerais e aí São Paulo, ok? Por quê? Porque lá vai ter o ouro, né? Nesse sentido, a mineração, ela foi responsável pelo processo de ocupação do interior do Brasil, ok? Muito importante. Então, a economia, ela começa a se diversificar, né? Vai vir uma economia de subsistência, né? Vai vir a questão da pecuária, que vai vir lá da região do Rio Grande do Sul, certo? Vai ter aquela questão aqui de São Paulo, né? A feira de Sorocaba, por exemplo, que o gado ele sai do Rio Grande do Sul, vai até Sorocaba e depois vai aí para a região das Minas, certo? Então, num primeiro momento, vai ser o litoral do Brasil. No segundo momento, a região Nordeste vai sofrer perdas populacionais e essas pessoas vão migrar para a região aí onde vai ter ouro no segundo ciclo econômico, ok? A gente vai articular também a questão aí dessa ocupação no território brasileiro com os tratados, né? Então, primeiramente, a gente viu aí o Tratado de Tordesilhas. Durante a União Ibérica, né, esse Tratado de Tordesilhas ele vai perder a validade. Então, espanhóis vão vir
ocupar parte que era de Portugal e portugueses vão acabar ocupando partes territoriais que seria, né, da Espanha. Então, o que vai acontecer, né? Um número muito maior do território, de área territorial, vai ser ocupado, então, tanto por portugueses como por espanhóis. Certo? A União Ibérica ela foi aí de 1580 a 1640. Durante a União Ibérica, o Tratado de Tordesilhas, então, perde a validade, né? Depois a gente vai ter aí o Tratado de Utrecht. Lembrando que, nesse período, existia uma disputa, né? Que Portugal queria a colônia de Sacramento, que ficava aqui na região do Uruguai, que era importante, né, para manter o controle do comércio da Foz do Rio da Prata, ok? Lá no Uruguai. Então, houveram diversos tratados entre Brasil e Espanha por disputa de territórios, então, onde hoje é o Brasil. E a colônia de Sacramento, nesse sentido, também era importante para Portugal, né? Então, lá pelo Tratado de Utrecht, Sacramento, né, ele é de Portugal. Mais tarde, né, vai vir aí o Tratado de Madrid. Muito importante, por quê? Porque a partir do Tratado de Madrid, que vai ser essa configuração aqui, que eu estou mostrando para vocês, né, o Tratado de Madrid vai valer o quê? O uti possidetis. O que é isso? A terra é de quem ocupa, certo? Então, todos os portugueses que ocuparam territórios que antes eram determinados pelo Tratado de Tordesilhas serem da Espanha, passa a ser então de Portugal. Por isso então, né, essa nova delimitação aqui de área, né? Então, com o Tratado de Madrid, uma grande extensão territorial do Brasil, né, como é hoje, né, começa a se configurar, ok? Então, o Tratado de Madrid passa a valer, então, esse uti possidetis, que a terra é de quem ocupa, né? E também as colônias de Sacramento, né, voltam a ser da Espanha e os 7 povos das missões, que ficam na região aqui do Rio Grande do Sul, passam a ser de Portugal. Então, essa região aqui sul do Brasil, então, já vai se anexar, então, ao grande território brasileiro, ok? Essas questões fronteiriças, elas vão se prolongar. Nós vamos ter o Tratado de Santo Ildefonso, em 1777, o Tratado de Santo Ildefonso, aqui no gráfico seria o 4, né? Então, parte da área dos 7 povos das missões volta, então, né, para Espanha, né? E Portugal volta novamente, então, recebendo o Sacramento, né? Portugal também reconquista Santa Catarina, né? E boa parte do Rio Grande do Sul, por diversos conflitos, né, entre Espanha e Portugal. Depois nós vamos ter o Tratado de Badajoz, que ele é de 1801, né? Pelo Tratado de Badajoz, o último aqui, né, que seria o número 5, né, ainda vai faltar uma pontinha aqui do Rio Grande do Sul, né, parte aqui do Acre e do Amapá, para ter a configuração atual do Brasil, né. Então, por esse Tratado de Badajoz, os 7 povos das missões vai voltar para Portugal e Sacramento, né, que fica no Uruguai, volta para a Espanha. Ok? Como eu falei para vocês, essas questões territoriais, elas vão terminar lá em 1903, certo? Com a questão aí do Acre. Então, não podemos esquecer a questão do Amapá, né? Lá pelo Tratado de Utrecht, parte aí do Brasil ficou, né? Parte do território do Amapá ficou fazendo parte da Guiana Francesa e outra parte do território do Brasil. Lá em 1895, tropas francesas vão invadir, então, parte do território aqui do Amapá, até o rio Araguari, certo? E vão pegar parte do território novamente para a França, para fazer parte da Guiana Francesa, né? A Suíça vai interferir, o diplomata brasileiro naquele período, Barão do Rio Branco, interfere também, né? E lá em 1900, dezembro de 1900, então, né, o Amapá vai ter a configuração territorial que tem hoje, certo? Então, aí se configura parte do território. E por último, então, como eu falei antes, né, a questão do Acre, né, é uma disputa então entre a Bolívia, uma zona aí rica em extrativismo, né, vegetal por causa da borracha, né, muitas pessoas migram do Nordeste para essa região então por causa da borracha, parte do território ocupado por brasileiros, né, e então a Bolívia ela vai reivindicar como que se pertencesse a eles, né. Então posteriormente o que acontece, né, o Brasil ele paga uma indenização para a Bolívia ali de 2 milhões de libras, né, se compromete a construir a estrada de ferro e madeira Mamoré. Então, pessoal, então com a questão do Acre, certo? O Brasil ele vai acabar comprando, né,
por 2 milhões de libras esterlinas, então todo esse território onde hoje é o Acre da Bolívia. E o Brasil, então, a partir da questão do Acre em 1903, com a assinatura do Tratado de Petrópolis, vai ter a configuração territorial que tem hoje, certo? Então esse é o resumo então da formação territorial do Brasil. Então, pessoal, vamos ver como está configurado e organizado o Estado brasileiro. Bom, já vimos a questão aí territorial, como o Brasil formou então, né, a extensão territorial de hoje. Como o Brasil está hoje então, né? Então, nós somos uma federação, né, a partir aí do artigo 1º da Constituição de 1988. Então, o Brasil é formado pela União, mais estados, mais municípios e um Distrito Federal, então. E essa união aí é indissolúvel. Em relação aí aos estados, né? Então, os estados, eles se auto-administram, eles têm um autogoverno e uma auto-organização, cada qual com sua Constituição, lógico, né, baseada na Constituição de 88, né? Nós somos uma república presidencialista federativa, nós somos um Estado democrático de direito. Aí tem lá na Constituição, né, que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição, certo? Nós temos os 3 poderes aí, independentes e harmônicos. O Distrito Federal, ele não pode se dividir em municípios. Brasília, lógico, é a nossa capital federal, né? Em relação aí a territórios federais, né? Não gozam de autonomia política e administrativa se tiver, lógico, né? E, lógico, hoje nós não temos aí, então, nenhum território federal. Bom, gente, em relação aí à formação da nação, articulado com a formação do Estado mesmo brasileiro democrático de direito, né? Lembrando que o embrião de nação brasileira vai começar com a independência do Brasil. E o marco, né, desse embrião de nação, ele vai se dar com a Constituição de 1824. Vai dizer o quê? Que o Brasil ele vai ser uma monarquia constitucional com caráter liberal, ok? Mas este marco, antes um pouquinho, né, já existia, então, um sentimento de formação da nação, com as revoltas, então, nativistas e as emancipacionistas, que eu já comentei com vocês. Então, a partir da Constituição brasileira de 1924, né, com o Império Brasileiro, que as pessoas vão despertar em si um sentimento de coesão social, vão se identificar em relação à cultura e à língua e vão formar então uma nação. Claro que isso é um processo que foi construído aos poucos. Lembrando que nesse período, quem era a nação brasileira, né? Era formada então em sua maior parte pela elite latifundiária do Brasil, ok? O povo em si era formado então, né, por ainda escravos, mestiços, né, de índios e índios também, né? Então a maior parte da população não tinha muito conhecimento ou então um sentimento de pertencimento, né, de nação brasileira mesmo, mas o embrião vai começar lá, ok? Então, com a proclamação da República, né, essa questão aí vai mudar, né? A proclamação da República vai inaugurar o que? O ciclo do café, o domínio das oligarquias, ok? A República Café com Leite, lembra? Que São Paulo e Minas Gerais se alternavam, então, no poder da presidência da República a partir de uma rede de clientelismo, certo? Então, com a Constituição, então, de 1891, né, a característica vai ser o quê? O Brasil ele vai ser uma federação, ok? Então já vai mudar, ok? Porque antes era uma monarquia constitucionalista, né, o constitucional, e agora passa a ser então uma federação, os estados passam a ser independentes. Então, mais tarde, aí, com o final da República Velha, vai vir a Revolução de 1930, né, e a Era Vargas. Aí sim, neste período, certo, a população brasileira já vai se auto-identificar como nação, ok? Mesmo as pessoas mais simples da população. Vargas, com sua política populista, vai fazer com que a nação brasileira desperte um sentimento, então, de pertencimento a um território e a um estado. Lembrando, então, que a Era Vargas foi um período, então, né, onde ele vai implantar um nacionalismo, o desenvolvimentismo
e principalmente nesse desenvolvimentismo vai desenvolver a indústria de base no Brasil, né? Mais tarde aí a gente vai ter na década de 60, né? Vai vir o Juscelino Kubitschek, vai vir aí a construção de Brasília, né? Então, aos poucos, as pessoas... Vai ter uma mudança de capital, que antes era no Rio de Janeiro, né? Então, em todo esse processo, em todas essas mudanças, as pessoas, aos poucos, elas vão se identificando como nação. E o marco disso vai ser pós a ditadura militar, né? No final da ditadura, as pessoas saem às ruas pedindo a volta da democracia, e vai vir a Constituição de 1988, que é a Constituição Cidadã, fechando esse ciclo, então, da formação da nação brasileira, ok? Bom, e falando em nação, né, vamos falar um pouquinho agora da distribuição espacial da população no Brasil, né? Então, vamos lembrar aqui, né, o Brasil é o 5º país do mundo com a maior população. Pessoal, a população absoluta do Brasil, ela está girando em torno de 210 milhões de habitantes. Vocês sabem que esse número aí ele vai mudando, né, de acordo com o número de nascimentos e de óbitos. A distribuição da população brasileira, ela é irregular no território brasileiro. Mesmo assim, o Brasil é um país populoso dentro da sua grande extensão territorial. Populoso, mas pouco povoado, porque existem diversas regiões com vazios demográficos. Por exemplo, a região centro-oeste, região norte do Brasil, né? Ou então a região da Caatinga, né? Que é uma região pouco povoada. A densidade demográfica do Brasil, ela é 24 habitantes por quilômetro quadrado. E a população relativa do Brasil, ela vai estar concentrada nas grandes metrópoles, São Paulo, Rio de Janeiro, por exemplo, e no litoral brasileiro, né? Lógico que essas grandes metrópoles, elas estão localizadas no litoral por um processo histórico, né? Foi a primeira parte do território do Brasil que foi ocupada. Então, temos muitos vazios demográficos na região centro-oeste e no norte do Brasil. Bom, o que isso vai representar, então, em cada região brasileira? Vamos ver lá, então. Na região nordeste, né? A região nordeste, ela tem a segunda população maior do Brasil. 57,2 milhões de habitantes, de acordo com o último censo demográfico, pelo IBGE. É a terceira maior em território, com 1,5 milhões de quilômetros quadrados. A densidade demográfica, 38,1 habitantes por quilômetro quadrado. É uma região de vazio demográfico, aonde, como eu falei antes, lá na Caatinga, né? Por questões aí de clima, falta de emprego, né? Entre outros pontos aí. E a concentração das pessoas está na Mata Atlântica, ou seja, na questão ali do litoral, né? Processo histórico que vem lá do século XVI, então. Região Norte é a segunda menor população do Brasil, 17,9 milhões de habitantes. É o primeiro território em extensão, 3,8 milhões de quilômetros quadrados. A densidade baixa, gente, ó, 4,7 habitantes por quilômetro quadrado. A região menos densa do Brasil, então, né? E as maiores concentrações estão em Belém e Manaus. Depois, a região centro-oeste é a menor em população, 15,8 milhões de habitantes. Segundo maior território brasileiro, com 1,6 milhões de quilômetros quadrados e densidade de 9,9 habitantes por quilômetro quadrado. Sudeste. Sudeste, gente, é a região das densidades. A região de maior concentração de população, maior concentração de pessoas, então, né? Então, são 86 milhões de habitantes por um processo histórico, certo? Que vai começar, né, se intensificar com o período aí da produção do café, claro que já vem antes, desde a feira de Sorocaba, né? Com a questão do ciclo do café. Então, é uma região de ganhos populacionais. Depois, aí na era Vargas, né, com a questão da industrialização do Brasil, então, vai ser o segundo menor território do Brasil, com 924,5 mil quilômetros quadrados. E a densidade demográfica, gente, 94 habitantes por quilômetros quadrados. Não esquecendo, então, gente, a região das perdas em relação à população do Brasil é a região Nordeste. E a região dos ganhos em relação à população é a região, então, Sudeste. E o Sul, pessoal, é a terceira maior população do Brasil, com 29,6 milhões de habitantes. O menor território, 576,7 mil quilômetros quadrados. E a densidade 51, então, 1,4 habitantes por quilômetros quadrados.
Em relação aos movimentos migratórios internos no Brasil, né? Nós temos dois tipos, então, em relação a conceitos. Não vamos esquecer porque isso cai bastante em prova. Então, as migrações internas, né? Se caracterizam por dois tipos. Vamos lá. A interregional, entre regiões. São as migrações mais antigas, então, né? Devido aos ciclos econômicos. E aqui as mais recentes são intrarregionais, dentro da própria região, que vai começar lá com a questão da guerra fiscal. Bom, gente, primeiro ciclo de migrações internas, vamos ver lá então, né? Vai ser da região Nordeste para a região aqui Sudeste, entre a década de 40 e 60. Permanece até hoje, gente, mas reduzido. Então, Nordeste, região das pedras, não vamos esquecer, né? Vai vir lá com a questão da industrialização, do desenvolvimentismo, da criação da indústria de base nacional de Vargas, que as pessoas vão para a região ali sudeste em busca de emprego, né? Questão aí de inovação da economia, a CLT. São Paulo se torna, então, nesse primeiro ciclo, uma região mais atrativa. A segunda, né? Vai, então, da região Nordeste, vamos ver no mapa lá, e da região Sul, perdão, aqui, para a região, então, Centro-Oeste. Por quê? Por causa da construção de Brasília, né? Então, parte, né, da região Centro-Oeste, ela passa a ser ocupada. Então, esse foi o segundo ciclo de migrações internas, né? Então, houve a questão da construção de Brasília, construção de estradas, articulação, então, das estradas a nível Brasil, né? E ampliação da indústria também, né? Entre 70 aqui e 80, teve a questão da ditadura militar, qual era o lema? Integrar para não entregar o território, né? Então, existem políticas do governo no período da ditadura para que as pessoas ocupassem a região centro-oeste do Brasil e parte da região norte do Brasil também, né? Então, nesse sentido, a gente vai ter que lembrar da questão aí da Revolução Verde, né, que foi aí na agricultura, a questão aí de começar a se usar agrotóxicos, as sementes transgênicas, né, a questão da soja, por exemplo, né, a fronteira agrícola ela passa a ser, então, na década de 70 e 80, na região centro-oeste e região norte do Brasil, ok? Vem a mecanização do campo também, né, que é muito importante nesse processo. Então, as migrações, então, vão para a região centro-oeste. E o terceiro ciclo, então, das migrações internas, né, de todas as regiões para a região central do Brasil e norte do país, né? Então, vai gente do sul, vai gente do sudeste, vai gente do nordeste, né? Na região aqui da fronteira agrícola, ok, gente? Então, esses são os três ciclos das migrações internas aí do Brasil. Vamos ver agora a questão da divisão interregional do trabalho e da produção no Brasil. Vamos ver então. O que é isso, né, gente, primeiro, né? Então, essa divisão interregional do trabalho tem tudo a ver com a questão dos ciclos econômicos, então, e lógico, da produção do Brasil, né? Então, isso é um processo histórico, né, que vai ser articulado, então, né, com o processo evolutivo da economia brasileira, junto, lógico, com a sociedade, né? Então, divisão interregional do trabalho, né, é a capacitação regional dentro do processo de produção, então. Qual o papel de cada estado dentro do processo da economia brasileira? Gente, nós temos que pensar, então, que nesse processo da divisão interregional do trabalho, né, e produção no Brasil, a gente tem que pensar que as regiões do Brasil, elas são diferentes, né? Então, tem certos tipos de produtos que são produzidos na região centro-oeste do Brasil, como, por exemplo, a soja, né, e a carne, e também a agroindústria, diferente da região de São Paulo, por exemplo, né, onde a maior concentração industrial está lá, na região sudeste, ok? Então, a gente tem que pensar na especialização de cada região, né, cada região se especializa em determinado ponto da economia. Essa questão é diferente de uma região para outra, né? E a questão da produção, como ela está distribuída no Brasil, de acordo com essas regiões e com a produção de cada uma dessas regiões, né? Então, cada uma dessas regiões, ela é responsável para compor o PIB brasileiro. Então, em geopolítica, nós pensamos em três, né, regiões geoeconômicas. Vamos acompanhar lá então, ó. A região Nordeste, a região Norte, ok? E a região Centro-Sul. Vamos ver cada uma delas então, né? Vamos ver a região norte, que é a Amazônia, né? Então, é uma economia baseada no setor primário pelo extrativismo. Extrativismo mineral, em quê?
gás natural, petróleo, minério de ferro, importante aí, commodities, né? Vegetal, as drogas do sertão, né? A borracha. O que essas drogas do sertão, gente, né? Vai ser a canela, entre outros pontos, as castanhas também, né? Então, drogas do sertão, a borracha. O ciclo da borracha ele vai ser lá entre o século XIX e até o finalzinho da Segunda Guerra Mundial. E a questão da madeira também, né? E também extrativismo animal com a piscicultura e a pecuária também. Então, setor primário, extrativismo, commodities, certo? Então, commodities, produto de baixo valor agregado, só para lembrar vocês, então. Setor secundário, a gente vai ter a Zona Franca de Manaus, então, com eletrodomésticos e eletroeletrônicos. Problemas da região, né, com infraestrutura, saneamento, transporte, em relação à educação e saúde, né, poucos serviços nessa região. Então, o setor terciário já não é tão desenvolvido, então, né? E a gente não pode esquecer do problema dessa região, que é a biopirataria. O que é isso, né? Laboratórios de fora do país, né, de outros países, vêm para cá para estudar o potencial aí medicinal, né, da Amazônia e acabam levando isso para fora, né? Então isso é uma biopirataria, né? Coisas que nós poderíamos estar utilizando, né, para nós, eles levam. Então, Nordeste, setor primário também, né? O que tem lá no setor primário do Nordeste? Questão da cana, é um processo histórico, continua até hoje, né? Questão da soja na região do Cerrado, que faz parte aí do Nordeste, a partir da década de 70, quando se amplia a fronteira agrícola com a Revolução Verde, né? Se usa então insumos, né, para o solo, agrícolas, agrotóxicos, enfim, né? Modernização da agricultura. Depois a gente vai ter muito forte a fruticultura aqui no Vale do Rio São Francisco. Existem diversos projetos de irrigação, então, e essas frutas, elas são exportadas, tá? A gente vai ter também uma agricultura de subsistência, que é de baixa produtividade para o mercado interno aqui do Brasil. Setor secundário, né? O que tem de indústria lá, né? O complexo aí de Sauípe, na Bahia, o polo petroquímico de Camaçari, e a questão aqui da produção de energia eólica, então, no Rio Grande do Norte, né? E fotovoltaica também. Muito importante, né? E o setor terciário, que está forte na região, é o turismo, então, né? Pela estrutura de logística, de transportes, rede hoteleira, né? Então, é uma região que está se desenvolvendo muito aí a partir da guerra fiscal, né? Entre a década de 90 e 2000, certo? Então, região Centro-Sul. Vamos lá, densidade, região das densidades em relação à população, produção agrícola, pecuária, indústria, né? Então, a gente vai ver aqui o potencial político de Brasília, certo? Nossa capital. Depois a gente vai ter o eixo econômico Rio-São Paulo, importantíssimo aí, principalmente para a produção industrial. Grandes projetos aqui para a agricultura, devido aí à década de 70, a modernização do campo, a Revolução Verde e a soja na região, que é muito forte, né? Um dos principais commodities exportados aí pelo Brasil, soja e minério de ferro. Diversificação dos três setores da economia, primário, secundário e terciário, né? Lembrando, então, a indústria forte, principalmente dentro aí da região Centro-Sul, lá no Sudeste, né? E a questão aí da região Centro-Oeste, né? A questão da soja. Então, a urbanização dessa região, ela está ligada, então, ao processo de industrialização. Então, a maior parte da população, né, ela vai estar concentrada, então, na região Centro-Sul, ok? E a região que tem mais aproveitamento, então, da agropecuária. Então, vamos revisar outro item. Estrutura urbana brasileira e formação das grandes metrópoles, né? Bom, a estrutura urbana, gente, vai estar relacionado com o processo histórico de ocupação territorial, com ciclos econômicos, ok? Desde lá a questão do Nordeste da cana-de-açúcar, depois região Centro-Oeste com o período do ouro, depois lá em São Paulo aí com a questão do ciclo do café e já em seguida com a Era Vargas com a questão aí da industrialização da região Sudeste do país. Certo? Aí que se formam as principais metrópoles, né? Então vamos lá no século XVI, ocupação da costa brasileira, né? As principais regiões metropolitanas vão ficar no litoral. Hoje, né? São Paulo e Rio de Janeiro por um processo histórico, não esquecendo que Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Depois a interiorização, como eu falei, com o ciclo do ouro, né? Aí vai a questão aí de Goiás, Minas Gerais, né? E Mato Grosso. Depois Mato Grosso do Sul, lógico, entre o século XVII e XVIII. Então a rede urbana vai se formando lá.
O crescimento efetivo, então, desse processo de urbanização, né, vai ser aí com o ciclo do café, meados do século XIX, na região do Vale do Paraíba e Oeste Paulista, e depois do século XX até 1930, então, né? Lembrando aí uma questão importante que todo o dinheiro aí do café, né, o capital acumulado, né, com a produção cafeeira, ele vai ser investido nas indústrias, nas ferrovias e nas rodovias para escoar a produção do café. Lógico, né? A intensificação desse processo aí da estrutura urbana brasileira vai ser entre 30 e 50, né, com esse processo de industrialização tardia do Brasil, né, na era Vargas aí, e ele vai se tornar acelerado aí entre a década de 50 e 70, né, com a continuidade desse processo aí de industrialização e principalmente aí com o êxodo rural, certo? Então, devido aí a essas inovações técnicas no campo, as pessoas que estavam no campo, os pequenos agricultores não conseguem competir com os grandes latifundiários e acabam então migrando, né, para esses grandes centros urbanos, né, devido aí a essa mecanização do campo. Então são migrações internas, regionais, para a área da indústria. Bom, a urbanização do Brasil, ela vai seguir a lógica dos países subdesenvolvidos, uma urbanização tardia relacionada então ao processo de industrialização. Então, as grandes cidades, como São Paulo e Rio, vão concentrar uma parte muito expressiva da riqueza e grande parte da população do Brasil. Bom, devido aí a essa urbanização, né, ser feita de forma muito rápida também, devido aí a necessidade de mão de obra na indústria, né, e o êxodo rural, vai haver um crescimento das atividades terciárias, comércio, serviços, né, educação, lazer, tanto no setor informal quanto no formal também da economia, no setor terciário. Bom, outro ponto importante, como esse processo de urbanização se deu muito rápido, então não houveram políticas de planejamento urbano voltadas para as classes, né, mais baixas da população, somente então para a classe média e para a classe alta, né? A urbanização então, nesses grandes centros urbanos como São Paulo, Rio, Porto Alegre, né, enfim, elas não ocorreram de forma planejada, né? Tanto que essa população que vem com o êxodo rural, ela é empurrada para as periferias aí desde a década de 40, né? Esse processo de urbanização, por não ser planejado, não gerou os empregos necessários, então, para a maior parte dessas pessoas que foram para as cidades no período aí do êxodo rural, né? Então, o setor que foi responsável por empregar a maior parte dessas pessoas foi o setor terciário, comércio e serviços, ok? Bom, novas tecnologias, né, em relação aí à produção industrial, que vem lá na década de 90, vão gerar aí desemprego, né? Lembrando que na década de 90, o governo de Collor, o neoliberalismo vai ser implantado no Brasil, o Collor vai abrir então as portas do Brasil para produtos importados, um número maior de empresas transnacionais vai vir se instalar aqui com novas tecnologias que não conseguem concorrer então com os produtos industrializados e produzidos aqui no Brasil. Então algumas empresas vão falir, consequentemente muita gente vai ficar desempregada e essas pessoas elas vão ter que se especializar profissionalmente para poder atender então a necessidade de mão de obra dessas novas transnacionais que entraram no Brasil, certo? Então, nessa questão, né, o governo, então, ele vai ter dificuldade em relação ao planejamento urbano, em ter uma infraestrutura forte de serviços, né, do setor terciário para atender essa população, né, mas agora eu estou falando da questão da educação, né, saúde principalmente, certo? Saneamento básico também. Quais são as tendências atuais, então, em relação à urbanização, né? Então, hoje é um ritmo, então, de diminuição das migrações interregionais, né? Interregionais, por quê? Por causa da questão, então, do processo aí de desmetropolização que está acontecendo, né? As pessoas, elas saem das grandes metrópoles, mudam-se para cidades pequenas, certo? Em busca de mais qualidade de vida, né? Não que as grandes metrópoles tenham deixado de crescer, não é isso, mas hoje as cidades médias, elas têm crescido mais que as grandes metrópoles, certo? Então, hoje também há a questão de um processo de expansão das áreas irregulares, né? Condomínios fechados, né? Eles estão crescendo, esses condomínios muitas vezes até são construídos em zonas irregulares aí, né?
acabam crescendo aí em regiões próximas aos centros urbanos, né? Houve então, devido a esse processo aí de desmetropolização e de desconcentração industrial, né, uma alteração no ritmo de crescimento das grandes metrópoles, que as pessoas acabam migrando então para cidades médias, né, porque tem oportunidades e qualidade de vida, né. E também a questão do custo de vida, que nas grandes metrópoles é muito maior do que nas cidades médias, então. Esse processo aí, então, né, de crescimento, então, das regiões periféricas, das grandes metrópoles ou de cidades médias, né, vão gerar aí um processo de conurbação urbana. Lembrando que eu já falei para vocês, quando as cidades elas crescem muito, elas acabam se encostando, né, se fundindo, então. Então, isso continua acontecendo muito aqui no Brasil, né. Então, pessoal, em relação à formação dessas grandes metrópoles, né, vamos ver aí por região, né. Cada uma das regiões brasileiras, né, sofreu um processo diferenciado de formação de grandes metrópoles. A região sudeste tem a maior concentração industrial do país, por isso recebeu grandes fluxos migratórios e questão do êxodo rural que eu falei para vocês. Né, muitos, né, dessas pessoas que migraram para São Paulo, né, entre a década aí de 40 até 70, são do nordeste do país. Então, por isso aí região das perdas, né? Com a questão aí, dentro desse processo de industrialização com a guerra fiscal, né? Lembrando o que é essa guerra fiscal, gente? Vai ser então quando as políticas governamentais, né, elas vão apoiar então os estados brasileiros, né, que vão incentivar com diminuição de impostos, terrenos mais baratos, né, as empresas multinacionais ou transnacionais para que coloquem suas filiais nessas regiões ou até se mudem para essas regiões, né, para diversos estados brasileiros. Então, nesse sentido, as indústrias elas vão para a região Nordeste, para a região de Minas Gerais, por exemplo, né, Paraná. Então, essa questão aí vai ser um processo de desconcentração industrial, ok? Então, no primeiro momento, a região Nordeste ela sofre perdas, mas a partir da guerra fiscal aí na década de 2000, ela vai sofrer ganho de novo. As pessoas elas acabam muitas vezes retornando. Algumas pessoas, lógico, né? Então, gente, região aí centro-oeste, né? Então, ela vai começar a acelerar o processo de urbanização com a construção de Brasília, lá na década de 60, né? Que vai atrair trabalhadores do norte e nordeste, principalmente, ok? Aí tem toda aquela questão aí, né, da ampliação aí da fronteira agrícola, que também vai receber bastante pessoas, né? Então, nesse sentido, essas cidades, as metrópoles, vão estar articuladas, então, com o campo também, porque há necessidade dessa articulação pela questão das tecnologias, com a produção, enfim, né? E a região sul, esse processo de urbanização do sul do país foi mais lento, né? Ele se deu até a década de 70, então, né? Por quê? Porque o predomínio era a policultura e a propriedade familiar, né? E um número reduzido de trabalhadores rurais dessas propriedades, pequenas propriedades, acabava migrando então para as áreas urbanas, né? Concentradas então lá na região metropolitana de Porto Alegre, Curitiba, né? Enfim, ali, Santa Catarina nem tanto. Então, né, gente, região Nordeste, né? Tem a menor taxa de urbanização, várias correntes migratórias agora foram mais fortes depois aí da guerra fiscal na década de 2000, então, né? E a região Norte se deu ali na década de 60, né, a região ali de Manaus, né, é uma das regiões aí que se destacam, né, e também a questão de algumas pessoas migrarem para essa região por causa da expansão da fronteira agrícola, ok? Bom, como é que ficou então a questão da integração entre indústria, estrutura urbana, rede de transporte e setor agrícola, né? Então, como todo esse processo ele vai se articular no Brasil, né? Onde é que se dá essa produção industrial? A gente já viu, né? Como essa produção vai ser escoada, né? Que tipo de modalidade de transporte vai se utilizar? Como está essa questão no Brasil, né? Então, vamos ver lá a região Nordeste, né? Então, como eu falei antes para vocês, a partir aí da década de 90 e principalmente 2000, vão ocorrer, então, migrações de retorno devido à guerra fiscal, né? E essa industrialização nessa região. E devido a isso, a infraestrutura de transportes, ok? Vai melhorar muito nessa região, né? Então, tem a questão lá da produção do petróleo de Camaçari, perdão, como eu falei para vocês, né? O complexo portuário de Suape, que é muito importante para a região, ok? Porque é um ponto estratégico para escoar a produção e também da entrada de produtos internacionais e as metrópoles regionais, Salvador, Recife e Fortaleza. Região Sudeste, então, né, a mais desenvolvida, com a maior concentração de riquezas, o maior número de indústrias, então, maior PIB, né? E
maior população também, né? Devido ao que? A Era Vargas, né? Não podemos esquecer que a região ela tem uma infraestrutura mais evoluída nesse sentido, devido a essa urbanização que aconteceu antes que outras regiões, né? Redes de bancos, empregos, e lá nós temos o que? A Vale do Rio Doce, o Banco Nacional de Desenvolvimento e a Petrobras. E a região sul, gente, então, né? Possui os centros urbanos melhor constituídos do Brasil, que tem a melhor integração entre transportes, né? A questão da industrialização, agricultura, também escoamento da produção, mais organizado nesse sentido, Porto Alegre e Curitiba, então, né? E a gente não pode esquecer que a região sul, ela é uma área de contato, então, né, com os países aí ligados ao nosso Mercosul, ok? Lá tem indústrias leves e pesadas, automobilísticas, calçados, né? Também tem forte relação com o setor primário, então, com agricultura e pecuária, ok? Região centro-oeste. Então, a gente não pode esquecer, né, do Distrito Federal, é uma cidade de maior importância do Brasil, maior importância política, então, né, metrópole nacional. A região centro-oeste é uma região de ocupação recente, né, lembrando aí da questão da ditadura militar, a questão da fronteira agrícola que vai se ampliar para essa região, né. Seria, então, hoje a região do carro-chefe, então, da economia, que seria as commodities, com a soja, né. Tem a questão da agroindústria, o complexo de agroindústria, né, com indústria de transformação. A questão que o campo ele acaba dependendo, então, dos centros urbanos, devido à necessidade de mão de obra especializada para essas novas tecnologias utilizadas no campo, né. E está acontecendo muito a questão das migrações das cidades médias para cidades pequenas, devido ao agronegócio. Região norte, né, tem um grande potencial minerador, então, né. O transporte se desenvolve nesse sentido para atender esse potencial da região norte, né? A produção industrial fica na Zona Franca de Manaus. Em Belém tem indústria química e naval e tem diversos problemas de infraestrutura, como eu falei antes para vocês, né? Alguns problemas relacionados, então, à expansão da fronteira agrícola, né? Como que a gente transporta, então, tudo que a gente produz no Brasil? Primeiro lugar, gente, 64% aí, né? Vai ser a questão do transporte rodoviário, né? Que tem o menor custo de instalação, mas uma maior manutenção. 64% a 65% vocês vão achar. Depois, em segundo lugar, vai vir o transporte ferroviário, transporte uma maior quantidade de cargas, então. Terceiro, aquaviário. E por último, que é 0,2%, vai ser, então, aeroviário. Certo, gente? Vamos passar agora para um outro assunto, que seria a evolução da estrutura fundiária, né? Lembrando que a questão de terras no Brasil é um processo histórico desde lá do século XVI. Vamos lembrar da questão também do Utipocidetes, né? A terra é de quem ocupa. Então, no primeiro momento, né, o Brasil ele foi dividido em capitanias hereditárias. Os capitães donatários eles doavam sesmarias, né, para nobres portugueses que vinham para o Brasil. Estes nobres eles tinham que financiar a ocupação dessas terras, a colonização dessas terras. Então, eles ficaram com a maior parte, né, das terras do Brasil. Então a terra ela é concentrada nas mãos de poucos. Isso é um processo histórico e continua até hoje, né? Então a gente vai passar ali, né, pela questão do século XIX, independência do Brasil. Lá na independência do Brasil, Portugal ela vai perder o direito de doar essas marias, né? A política de terras ela vai ser ausente, então, até 1850, que vai ser criada uma lei de terras, né? A partir da lei de terras de 1850, a terra vai ser de quem pode comprar. E quem pode comprar é quem tem muito dinheiro. A terra é cara, então continua concentrado nas mãos de poucos, né? Essa foi uma estratégia do governo para fazer com que essa terra ficasse concentrada nas mãos dos grandes latifundiários, para que escravos, que posteriormente, a partir de 1888, né, seriam libertos, e imigrantes que vinham europeus para trabalhar ali na lavoura do café, né, não tivessem acesso a essa terra, ok? Então aí tem esse marco importante em 1850. Então, a partir aí desse período da Lei de Terras de 1850, que vão começar os conflitos no campo, né? Os conflitos entre os poceiros e os grandes latifundiários. O que acontece? Né? Essas pessoas, esses poceiros, né? Eles estavam localizados há muito tempo nesses grandes latifúndios, que com a Lei de Terras, esses grandes latifundiários tiveram que determinar a dimensão, né, desse latifúndio, e acabavam expulsando esses sesmeiros que sempre moraram lá, recebiam terra muitas vezes
por herança, né, e eram expulsos dessas terras, então, né, porque essa terra não lhes pertencia, e sim aos grandes latifundiários, né. Então tem essa questão dos poceiros já desde aquele período, né. Depois do século XX, a partir de 1950, com a Revolução Verde, né, foi uma modernização agrícola conservadora, porque a terra ela continua concentrada nas mãos dos grandes latifundiários que podiam proporcionar financeiramente essas inovações, aplicar essas inovações, né, tecnológicas no campo para grande produção, né, e os pequenos latifundiários não conseguiam concorrer, né, com essa grande produção agrícola e acabavam saindo do campo buscando, né, novas oportunidades nas cidades, né, que foi o êxodo rural aí, né, com a expansão aí da fronteira agrícola, né, mais intensificada aí na década de 70 aí com a soja na região aí centro-oeste do país, ok? Problemas demográficos do campo, então, né? O êxodo rural, então, agricultores não conseguem competir com grandes latifundiários, migram para cidades com êxodo rural, causando o quê? Um inchaço urbano, né? Ou então a macrocefalia, que a gente diz, né? E também a periferização e ocupação de áreas de risco, né? A questão da reforma agrária também, né, gente? Então, a partir da reforma agrária, a função da terra é para a produção de alimentos. Nesse sentido, né? Então, se parte desses grandes latifúndios não estão sendo utilizados para a produção de alimentos, então eles podem vir a ser ocupados e futuramente, então, né, algum poceiro possa vir conseguir na justiça, né, parte desse latifúndio. Enfim, tem a questão aí do campo violento, muito importante, a região de Mapitoba, Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, a região aí, né, de expansão da fronteira agrícola hoje, a região mais violenta do campo, onde acontece então o maior número de conflitos entre grandes latifundiários, poceiros e os grileiros no meio disso, né? Bom, seguindo então, né, macrodivisão do espaço brasileiro. Vamos lá então, né? Como é que está configurada essa macrodivisão do espaço brasileiro ou território brasileiro, né? Nesse sentido, o que a banca quer de vocês, né? O SESC quer que vocês tenham conhecimento, né, de questões aí naturais, ok? Do território brasileiro, né? Principalmente aí dos biomas, né? Então vamos começar aqui, né? Essa região verde aqui é o bioma amazônico, ok? É uma região que vai ficar, o clima dessa região é o clima equatorial úmido, tem a questão da floresta amazônica responsável então pela formação dos rios voadores que vão influenciar nos regimes de chuva então na maior parte do território brasileiro, porque é uma floresta densa, né? Ela vai gerar evapotranspiração, a floresta, digamos assim, ela sua e condensa a água, forma as nuvens e vai acontecer então um regime de chuvas, né? É uma região aí que está sofrendo um grande processo de desmatamento por causa então da ampliação aí da fronteira agrícola do Brasil, ok? Então, próximo ponto seria aqui a região, né, mais aqui na região centro-oeste do Brasil, laranjinha seria a região do Cerrado brasileiro. Depois a gente vai ter aqui a região da Caatinga, Mata Atlântica aqui, e o ponto importante da Mata Atlântica, né, que seria a região que foi mais desmatada aí no Brasil, e é histórico isso, vai começar lá no século XVI com a extração do pau-brasil, e depois aí porque foi uma das primeiras áreas do litoral a serem ocupadas. Dentro do bioma da Mata Atlântica tem a questão aí dos manguezais, que são berçários naturais, né, a preservação deles é muito discutida hoje, né, em relação aí aos acordos ambientais, porque o bioma aí dos manguezais, além de ser um berçário natural, devido à sua água salobra altamente rica em nutrientes, né, os manguezais são responsáveis pelo sequestro de carbono da natureza, ok? E armazenam esse carbono no solo, fazendo que esse solo tenha uma coloração azul. Se essa região é desmatada, né, esse dióxido de carbono, perdão, ele é liberado pela natureza de novo, né, e vai intensificar então o efeito estufa, ok? Depois a gente vai ter a região dos Pampas, no Rio Grande do Sul, né? Clima subtropical, lembrando aqui a região sul, a região do Pantanal, que é o menor bioma, então, do Brasil. Bom, pontos importantes aqui desses domínios naturais, né? Bom, a região da Caatinga, ela está sendo muito alterada pela questão da agropecuária, pelas questões da irrigação, tem um projeto aí de transposição do Rio São Francisco também, tem certas áreas da Caatinga que já sofrem um processo aí de desertificação, né?
Aqui, questão do bioma amazônico, né? Hoje já mais de 15% do bioma amazônico, ele está sendo desmatado a partir de queimadas por causa aí do aumento da fronteira agrícola, né? Cerrado aqui, muito importante, né? Mais de 50% então da região do Cerrado, ela está sendo desmatada por causa da agricultura, ok? Questão aqui, ó, dentro do bioma da Mata Atlântica, na região sul do Brasil, a gente vai ter, né, o domínio das araucárias, né? 98% desse domínio já foi desmatado, então, para a indústria moveleira, né? E a questão aqui dos pampas, né? Seria, então, uma região que as pessoas da região, elas acabam desmatando, né, as matas de galerias que ficam entre as coxilhas e utilizam, então, né, a madeira, então, para a indústria moveleira também, né? Causando, então, erosão e desertificação. E a questão que eu falei para vocês, né? Hoje nós só temos 7%, então, da Mata Atlântica. Gestão ambiental no Brasil. Bom, de que forma que o Brasil vai gerir esses recursos naturais que estão disponíveis, então, no nosso grande território brasileiro, né? Então, a partir de criação de normas, de leis, né? Então, vamos ver quais são essas características políticas dessas leis, essas normas aqui, que já caem em questão de concurso, né? Então, nós temos políticas regulatórias, são normas de acesso aos recursos naturais, políticas estruturadoras, né, que vão gerir aí a intervenção do poder público ou o papel das ONGs, né, dentro então do meio ambiente, a forma que as pessoas então utilizam os recursos naturais, e tem as indutoras, que seria o quê? A questão da criação das unidades de conservação, as UCs, né, que são influenciadoras de comportamentos. Então, dentro dessas unidades de conservação das UCs, a gente tem unidades de proteção integral, que essas unidades, né, elas servem para preservar, ok? Então, as pessoas, elas podem ir lá para realizar pesquisas, para fazer um turismo, mas não pode retirar nada da região, né? E a gente tem as unidades de uso sustentável, então, né? Então, é uma área de conservação com o uso sustentável dos recursos, que concilia, então, a presença humana nessas áreas protegidas. Então, quem são, né? Quem são essas pessoas? Normalmente, então, são quilombolas, né, indígenas que habitam essas regiões, que sabem lidar com o meio ambiente de forma sustentável. Em relação à legislação ambiental aqui no Brasil, né? Então, a gente tem aqui um novo Código Florestal, certo? Que foi finalizado, né, em 2012 aí. Esse código ele vai servir para tentar equilibrar o crescimento econômico do país com a preservação ambiental. De que forma que o brasileiro ele vai lidar com a extração desses recursos naturais? Para a produção, lógico, né? Então, houve a partir de 2012 uma flexibilização, né, para os grandes latifundiários, né? Em relação aí às áreas de preservação permanente também houveram mudanças, né? Então, essas áreas, esses APPs, né, são manguezais, topos de morro, encostas, nascentes, matas ciliares, né? As matas ciliares são formações vegetais presentes nos rios. O que acontece, né? Se estas áreas de preservação permanente, elas estão dentro de um grande latifúndio, né? Estas áreas, elas não podem ser eliminadas, no caso, desmatadas, ok? Mas tem uma certa flexibilização, né, em relação ao desmatamento, principalmente aí no arco da Amazônia Legal, para que os grandes latifundiários possam expandir, então, a área de cultivo de pecuária, ok? Houve a questão da redução das áreas de reserva legal, então. Isso aqui está relacionado, então, né, à questão da flexibilização dos grandes latifundiários, né? Então, elas ficam muitas vezes em interior de propriedades, são proibidas de desmatar, mas se eles se comprometem e fazer um replantio de árvores numa região próxima dali, eles acabam, então, autorizando o desmatamento dessas áreas de reserva legal, ok? A Amazônia Legal também, gente, a questão aí recorrente de prova, né? Foi criada em 53, no governo Dutra, com a lei 1806, né? Vai englobar, então, 9 estados ali, que pertencem ao norte do país e um pouco ali da região deixa eu pegar o mapa aqui. Vou englobar 9 estados brasileiros, ok? Aqui é a área de Amazônia Legal. Então, vai ser, né, parte aqui que contém Cerrado, Mato Grosso, Rondônia, Tocantins e o Maranhão, tá? E todos os estados aqui que englobam a região norte.
Então essa é a área de Amazônia Legal, né? Essa lei, esse termo foi criado, né, lá no governo Dutra, como uma forma de incentivo para desenvolvimento dessa região, ok? A questão aí da Amazônia Legal, né? Ela vai reunir regiões com problemas idênticos, né, econômicos, políticos, sociais, problemas de infraestrutura, e são regiões que vão planejar o seu desenvolvimento, então. E o que acontece com o tempo, né? A questão vai ser, o desenvolvimento vai ser baseado aí no extrativismo, né, e na questão aí da agricultura, ok? Principalmente aí a partir da Revolução Verde entre 50 e 70. Ok, pessoal? Então estes são os pontos aí mais importantes, tá? Agora vamos rever a questão da internacionalização da economia brasileira, né? Como é que está esse comércio exterior do Brasil? Quando que o Brasil se articulou, então, né, esse processo de globalização vigente hoje, né? Então já vou dizer aí para vocês, né? Na terceira etapa aí do processo de globalização, né, que o Brasil vai entrar, então, nesse processo aí de internacionalização da economia, né? Quando as primeiras transnacionais brasileiras acabam migrando, então, para outras regiões também, e empresas de fora entram no Brasil. Então, olha só, até a década de 1960, o Brasil, em sua maior parte, exportava produtos primários, commodities, né? O principal 70% era o café e muito aí do minério de ferro. Lá na década de 60, lembrando aí Juscelino Kubitschek, já tinha ocorrido a questão aí da Era Vargas, né? Indústria nacional, a questão da Vale também, né? Já existiam uma indústria nacional, se não me engano foi a Vale mesmo, né, que acabou sendo implantada em outras regiões aí fora, né, fora do país, no caso, como uma transnacional. Depois a questão aqui, década de 60, né, a partir da década de 60, com o JK, houve um grande impulso, então, à industrialização, melhoria dos transportes, articulação das rodovias, né? Mais entrada aí de transnacionais no Brasil. Lembrando que no início do século XX já veio a indústria automobilística para cá, e a primeira foi a Ford, a gente não pode esquecer disso, que é uma transnacional, né? Então já é um processo histórico isso, né? Mas ele vai se intensificar mais aí a partir da década de 60, né? Porque é a questão aí de receber mais transnacionais, principalmente no setor automobilístico, ok? Depois, aí, principalmente na década de 90, com o governo Collor, com a questão da inserção do neoliberalismo, né, com economia brasileira, diversas transnacionais vêm para cá e muitas nossas acabam migrando para outros países, né? Então, digamos que na década de 90, o processo de internacionalização da economia brasileira está feito, ok? É um processo histórico, ele foi aos poucos, mas ele está alicerçado aqui depois da década de 90. 90 marca com o neoliberalismo e inserção, então, do Brasil aí no processo de globalização propriamente dito, ok? Então, a questão aqui, 55% do PIB, né, a partir da década de 90, vai ser composto por produtos industrializados que são vendidos para a América do Sul. Que tipo de produtos que são vendidos aí para a América do Sul, para países do Mercosul, como a Argentina, né? Então, são carros, por exemplo, né? Então, isso faz com que dentro da América Latina, ok? Dentro da América Latina, o Brasil seja uma potência regional, ok? Em relação aí, né, à exportação, nós, para o cenário internacional, somos um dos países que mais exportam commodities. Soja, né, em primeiro lugar. Quem compra da gente? A China, a Arábia Saudita, Estados Unidos e alguns países da União Europeia, né? Também, além da soja, o minério de ferro, ok? Mas nós dependemos muito da compra aí de novas tecnologias, ok? Hoje, no Brasil emergente, somos a 8ª maior economia do mundo, né? Mas aí você me pergunta, professora, nós somos a 8ª maior economia do mundo e nós somos um país emergente, né? Então, a questão é que o Brasil, ele é desigual, né? Não é um país pobre, nós não temos pleno emprego, nós não temos uma saúde desenvolvida, né? Igual para todos, a nossa educação não é de qualidade e nós somos desiguais, né? Em diversos sentidos, então, como a gente viu nas nossas aulas. Então, nesse sentido, o Brasil é considerado, então, um Brasil emergente, né? Temos desigualdade social, desigualdade regional, ok? Bom, o que faz parte, então, desse nosso processo de internacionalização da economia, né? A indústria,
que ela vai estar então concentrada no Sudeste, né? O eixo vai ser o eixo Rio-São Paulo. A gente vai lembrar que nesse processo lá no eixo Rio-São Paulo, primeiramente até a década de 70, houve o processo de metropolização, formação de grandes metrópoles devido às indústrias. Depois aqui, a partir da década de 90, vai ser um processo de desmetropolização com a guerra fiscal, como a gente já viu em aula. Guerra fiscal, ok? Desmetropolização, ou seja, né, as indústrias elas acabam, né, indo para outras regiões do Brasil por causa de incentivos fiscais vindo dos governos de outros estados, né? E as pessoas acabam migrando então para outras regiões, mas não que as grandes metrópoles tenham diminuído, né, ou perdido população, elas continuam crescendo muito, né? Então a gente não pode esquecer a questão aí da desconcentração industrial também. Fazem parte, o que faz parte então do processo de internacionalização da economia? Bom, a gente já viu a indústria, né? Agora a gente está na agricultura. Então, a agricultura, né, entre 50 e 70, com a modernização do campo, êxodo rural, né? A Revolução Verde aqui, modernização da agricultura, produção de commodities, o primeiro lugar hoje é a soja, né? O Brasil hoje ele garante aí a segurança alimentar de muitos países, né? China, Arábia Saudita principalmente aí, né? Bom, pessoal, vamos para o último item então, a urbanização da sociedade e a cultura de massa. Qual a relação entre cultura de massa e as pessoas que vivem nos grandes centros urbanos, né? Então seria no padrão aí de consumo dessas pessoas, né? Então, lembrando que o Brasil sofreu um processo de urbanização tardio, que vai se solidificar lá na década de 70, né? E, nesse sentido, né, uma cultura de massas já vigorava no mundo, né? Ditando os padrões de consumo das pessoas que vivem nos grandes centros urbanos, certo? O Brasil, né, sofre esse processo de forma tardia, que está ligado, então, à industrialização, lógico, né? Bom, a questão aí da metropolização, ela vai se dá entre 70 e 90, né? Vai estar solidificado em 70 e a desmetropolização começa lá em 90, ok? Bom, enfim, a concentração populacional está na região sudeste, ok? Bom, como é que é o modo de vida no século XX, mas o modo de vida urbano, né? Então, durante todo o século XX, vamos pegar um marco a década de 50, se deu a difusão dos meios de comunicação durante a Guerra Fria, né? Primeiro veio o rádio, 50 TV, né? Hoje a gente tem o que? A internet, né? E que possibilita toda essa questão aí do processo de globalização, que é a comunicação e a tecnologia, né? Então, hoje existe um novo modo de viver nessas grandes cidades. Bom, enfim, né? O que é que dita, então, os padrões de consumo das pessoas que vivem nesses grandes centros urbanos, né? Seria a questão aí, então, da propaganda, né? Então, a propaganda ela vai fazer com que as pessoas desses grandes centros urbanos sofram um processo, então, de homogeneização cultural. E isso seria, então, a questão da cultura de massas, né? Então, gente, como funciona a relação, então, né, dessa sociedade de consumo, né, dentro aí do século XX, né? Bom, primeiro, nós, as pessoas que vivemos nos grandes centros urbanos, nós sofremos um processo de homogeneização, então, cultural, que é difundido, então, pelos meios de comunicação, né? Então, as grandes transnacionais, elas vão produzir determinados produtos que devem ser consumidos pelas pessoas, ok? Só que eles precisam contratar, né, empresas de propaganda para que esses produtos, eles passem a ser consumidos pelas pessoas. As pessoas elas têm que querer estes produtos, né? Vamos pegar exemplos aí, né? A questão da Coca-Cola, do tênis Nike, né? Enfim, diversos outros pontos aí de cultura, o McDonald's, por exemplo, os hambúrgueres, né? Então, existe um processo, né? Que faz com que essa cultura produzida pelas grandes transnacionais seja absorvida pelas populações das grandes cidades. Bom, a indústria cultural, ok, seria criada, então, né, por essas empresas de marketing que fazem as propagandas, que criam uma cultura de consumo para que as pessoas das grandes cidades possam absorver e querer consumir, ok? Então, bom, como é que funciona, então, essa sociedade de consumo, né? A sociedade de consumo, nós aqui somos estimulados, então,
pela propaganda, pelas empresas de propaganda e indústria cultural. Bom, quem criou esse termo indústria cultural, né, e cultura de massa, então? Seria o Adorno e Rockefeller, né? Então, lá na década de 50. Bom, a indústria cultural vai criar esses padrões de consumo, consumo das massas, nós, né? Então, nós vamos ter uma padronização dos costumes de consumo, ok? Como eu falei para vocês. Bom, aqui, gente, dentro desse processo de homogeneização, né, o que a gente vai querer consumir, né? A gente vai querer consumir determinado produto que um personagem de uma novela utilizou, um carro que está sendo utilizado por um personagem dentro de um comercial, ou algum tipo de vestimenta de algum personagem de alguma série, né? Principalmente aí de algum personagem dos filmes, então, dessa indústria de cinema hollywoodiana, né? Então, nesse sentido, né, dentro desse processo aí de cultura de massas, né, nossos indivíduos, as massas, muitas vezes, né, cansamos de estar dentro desse processo aí de homogeneização cultural da sociedade, né, e nós ansiamos pela individualização como uma fuga dessa sociedade padronizada, né. Esse processo na psicologia se chama catarse, né, então é essa ânsia de querer ser diferente, né. Essa é uma característica da sociedade urbana, né? Procurar ser um ser diferente dentro dessas grandes massas. Só que, normalmente, nós não conseguimos. Por quê? Porque nós acabamos buscando ser diferentes, nos identificando com algum tipo de personagem, por exemplo, né? Vamos pegar aí o exemplo do Neymar. Quantas pessoas vocês já viram aí com os cabelos cortados como o do Neymar, né? São pessoas que se identificam com ele e que querem ser parecidos com ele, né? Mas na realidade acabam sendo igual a muitos outros, né? Então as pessoas, elas vão se individualizar, vão se identificar com algum modo de vida e vão buscar se adequar àquele determinado modo de vida, àquele determinado personagem de série, seja de novela, seja de cinema, ok? Bom, gente, outro ponto importante seria o conceito de gentrificação que pode aparecer na prova de vocês, que está relacionado então a essa sociedade urbana, né, sociedade de consumo aí do nosso século XXI já agora, né, e desse processo aí de individualização, né. O que é a gentrificação então? São aquelas pessoas que têm o menor poder aquisitivo, que muitas vezes não conseguem acompanhar os padrões de consumo da sociedade, né? E acabam, de certa forma, sendo excluídas, né? Vou dar um exemplo, então, de processo de gentrificação. O Brasil é um país, né, que acaba proporcionando para a população grandes eventos esportivos, né, como Copa, Olimpíadas, enfim. Nesse sentido, os governos estaduais ou federais, eles acabam reurbanizando determinadas áreas da sociedade, bairros muitas vezes de periferia, para que fique um pouco mais bonito, né, para o turista que vem para cá, principalmente na região onde ocorreram esses eventos, né? Então esses bairros são urbanizados, normalmente quem morava nesses bairros eram pessoas simples que não tinham um poder aquisitivo muito alto. Esses bairros, eles se transformam em bairros de classe média com esse processo aí de reurbanização. Muitas pessoas com poder aquisitivo de classe média se mudam para esses bairros. E, enfim, esse bairro, ele vai, de certa forma, né, exigir das pessoas que moram um padrão aquisitivo um pouquinho maior. E aquelas pessoas que moravam lá antes desse processo de urbanização não conseguem acompanhar, então, esses padrões, né, novos padrões de vida, padrão econômico, e acabam tendo que se mudar desses bairros, indo para as periferias, né? Isso seria, então, a partezinha aí do conceito de gentrificação. Ok, pessoal, essa é a nossa revisão de geopolítica, então, obrigada a todos, boa sorte!